Vamos começar falando de economia, então. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros para 12,25% ao ano. Essa é a terceira alta seguida da taxa básica de juros. A última vez que o Copom havia subido a Selic nesse nível, nesse patamar, em 1 ponto percentual, foi em maio de 2022. O comitê ainda sinalizou mais 2 altas nessa mesma medida nas próximas reuniões em janeiro e março do ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a decisão do Banco Central surpreendeu, mas que ainda vai analisar o documento. Vamos acompanhar. Foi por um lado, mas por outro tinha uma precificação nesse sentido, né? Vou olhar com calma, vou analisar o comunicado, vou falar com algumas pessoas depois do período de silêncio. Do ponto de vista fiscal, nós estamos perseguindo as metas estabelecidas já há um ano. Está havendo reunião da equipe técnica com os relatores designados, mas as coisas estão andando bem. Do meu ponto de vista, eu penso que as coisas estão andando bem, as pessoas estão compreendendo melhor as necessidades de ajustar redação para evitar judicialização, evitar que o programa não atenda aos seus objetivos, né? Então tá indo bem a conversa com os parlamentares. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que aumentar a Selic é insistir no erro. Para a CNI, a alta demonstra que o Banco Central ignora cenários nacional e internacional e traz efeitos indesejados para a economia. Para a Confederação, a prioridade deve ser a implementação de uma agenda que viabilize a retomada dos cortes na taxa básica de juros. Vou começar com a nossa economista, professora da FGV, a Carla Bene, para entender um pouquinho mais sobre esse cenário que a gente está vivendo. Carla, boa tarde para você, bem-vinda ao Linha de Frente, porque, segundo a Haddad, surpreendeu. Por quê? Já se esperava um aumento na taxa básica de juros, mas talvez não nesse patamar todo de 1 ponto percentual. Passou da medida? Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todas da bancada. A questão da surpresa é que quando você aumenta em 1 ponto percentual, ele é uma intensidade muito maior. E a outra surpresa é que já foi anunciado na nota que nas 2 próximas reuniões elas serão mantidas na mesma intensidade. Então, nós estamos a 12,25, a próxima vai a 13,25 e a outra vai a 14,25. A economia, ela é feita com trajetórias e expectativas. Então, isso daí é muito importante, eu uso sempre esse termo para ficar até mais fácil para a gente pensar. Então, o que você sinaliza com isso? Que você vai encarecer o custo do dinheiro. Então, quando você faz essa medida, elevação da taxa Selic, é uma política monetária de contração. O que você pretende com isso? Você vai provocar uma recessão na economia, você vai diminuir o PIB, o crescimento. Então, essa medida, e ela é muito contestável, inclusive, na seguinte medida: nós estamos com uma melhora de resultado econômico muito importante, nós vamos crescer de novo, o país vai crescer 3%, nós estamos com recuperação de massa salarial e a gente está com o menor patamar de desocupação desde a última década. Então, o que acontece? Você incluiu pessoas na economia. E agora, o que você vai fazer? Você vai expurgar essas pessoas da economia. Quando a gente pensa em taxa de juros, a gente fala da Selic, é importante que a gente analise a taxa real de juros. A taxa real de juros, ela precisa ser descontada da inflação. Eu trouxe hoje aqui o dado, já agora atualizado, do próprio... com essa nova taxa agora descontada da inflação, o Brasil não tem a segunda maior taxa de juros do mundo, é a primeira, e faz tempo porque você precisa analisar com títulos de 10 anos. E hoje a gente consegue bater esse recorde, o segundo lugar é a Rússia, que está em guerra há 2 anos. Então, é uma questão, infelizmente, isso muito ruim para a economia, porque a gente vai entrar de novo num processo de encolhimento. Então, aquele grupo que consegue entrar na economia e melhorar um pouco a qualidade de vida, você acaba expurgando isso. Então, é perfeitamente possível de entender, porque você tem a CNI falando, as outras instituições, por quê? Você prejudica o setor
produtivo da economia e você estimula o setor especulativo financeiro. É esse o ponto. Ellen Brau, jornalista também aqui conosco. Ellen, a Carla citou a Confederação Nacional da Indústria, CNI, que argumenta que, contrária ao patamar de 1 ponto percentual a mais na taxa básica de juros ao ano, argumentando que o setor produtivo já está em desaceleração, segundo a CNI, o primeiro ponto. O segundo ponto é a política fiscal, a gente está falando da monetária, mas a política fiscal, que é aquela desenvolvida, implementada pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, equipe econômica, já não vai ao encontro do desenvolvimento da atividade econômica. Daí, a política monetária mais contracionista, segundo a CNI, torna o erro ainda pior. Eu acho que a CNI está completamente certa em fazer o protesto dela, porque, assim como a Carla pontuou, e a Carla que é economista da mesa, juro alto é ruim para tudo. Juro alto é ruim para o país crescer, porque vai aumentar a inadimplência, impede o país de crescer. No longo tempo, vai inviabilizando o país. Juro alto é ruim para o mercado financeiro também, porque com o tempo vai derrubando a bolsa, né? Só é bom para quem tem dinheiro líquido parado, que é esse cara aí, esse cara vai ficar feliz, né? Ele pode aplicar aqui e vai estar ganhando bem. Mas, de resto, ele é muito ruim. Agora, qual é o problema? Por que o juro está alto? E eu acho que é esse que é o grande problema. E aí a CNI não entra na nota, mas outras instituições elaboraram. O nosso juro está alto. Quando a gente conseguiu ter um teto de gastos, quando a gente conseguiu indexar os gastos que a Constituição Federal prevê, que a União gaste com saúde, com educação, quando o país conseguiu fazer esse ajuste, você fez com que juros e inflação caísse de 5%, 6% para 2%, 3%. No momento que você acabou com essas reformas que foram feitas lá atrás no governo Temer, a gente chega nesse momento que a gente está chegando hoje, com uma inflação real, e hoje a gente pode ver ali na pesquisa Question, né, estava nos jornais hoje, perguntando para as pessoas, você está sentindo que o preço das coisas estão mais caras? Todo mundo está sentindo que o preço das coisas estão mais caras. Então, assim, o juro alto, ele é muito ruim, mas ele é o único remédio amargo que você pode dar para um país que está inflacionário e que não está controlando os seus gastos. É a única resposta possível. E por que surpreende a indicação ali do Copom de que vai continuar subindo? Parece, a gente vai saber a ata, acho que é só terça que vem, se não me engano, vai sair a ata para saber, porque parece que não houve unanimidade nisso, né? Mas foi um indicativo meio que para o Galípolo poder chegar lá no Banco Central sem tanta contaminação política no ambiente, ou seja, dizendo que ele vai chegar, mas já tem uma política desenhada pelos próximos meses, que é um pouco um recado que está se dando para tentar ter algum tipo de estabilidade aqui no país. Então, assim, juros altos são ruins? Péssimos, né? É muito ruim para todo mundo. Agora, é o remédio amargo que se dá quando você não tem ajuste de contas, quando você não tem as contas em dia do país. Politicamente, Carla, quando há já essa sinalização de novos aumentos da taxa básica de juros em 1 ponto percentual, como falou agora a Ellen, para as 2 próximas reuniões, isso facilita a vida de Gabriel Galípolo, que já chega assumindo um Banco Central muito pressionado pelo governo, porque Roberto Campos Neto sempre muito criticado pela elevação constante da taxa básica de juros. E aí, além de precificar novos 2 aumentos, são novos 2 aumentos de 1 ponto percentual. É muita coisa. Né? Eu acho que esse é o grande ponto, né, dessa reunião e da nota que saiu ontem. Ou seja, além da elevação de 1 ponto, mais 2 futuras. Então, você está entrando no próximo cenário, né? Então, assim, politicamente, você já delineou, de novo, eu volto para a mesma questão da trajetória e expectativa. Então, você já delineou, já determinou a trajetória, já determinou a expectativa. Então, é lógico que são 2 reuniões só, ainda tem todo um mandato futuro aí para o Galípolo, né? A conferir o que ele vai fazer. Eu só queria pontuar uma coisa importante, que isso é uma coisa difícil até às vezes da gente entender a métrica, mas a política monetária, ela impacta na fiscal. Então, vamos entender uma coisa bem simples. Para cada subida de 1 ponto percentual da Selic, o Tesouro tem um desembolso, um gasto maior de 50 bilhões de reais. Ou seja, não existe corte de gasto público
que compense a subida de 1 ponto da Selic. Então, quando você organiza essa questão, você tem as receitas, desconta as despesas, tem o resultado primário, aí tem o pagamento de juros e tem o resultado nominal. Toda a estrutura de pagamento de juros é preservada, ou seja, pode cortar salário mínimo, pode cortar BPC, pode cortar saúde, educação, tudo, mas a taxa de juros você mantém ela preservada. E isso daí a gente sabe, isso daí é uma coisa que infelizmente nessa métrica ela foi repetida, mas é importante saber, a gente discute corte de gasto público de 1, 2, 5 bilhões, a gente está falando que cada subida da Selic é 50 bi de despesa. Então, vai ser bem difícil pensar nisso agora nos próximos primeiro semestre, digamos assim, do ano que vem. Agora, Priscila Silveira, boa tarde, bem-vinda ao Linha de Frente também. Você acredita que esse cenário já delineado, pelo menos até março, em relação à política monetária, vai ser bom para o Gabriel Galípolo, que chega pressionado ou não? Boa tarde, Lívia, as minhas colegas aqui de bancada, toda a nossa audiência. Lívia, eu acho que não vai ser bom. Em que sentido? Ele já vai chegar com uma bomba, né, na mão. E nesse sentido, se a gente está falando que ele vai chegar com uma bomba na mão, talvez desperte nele uma maior, né, dificuldade aí para poder aquecer, na verdade, desaquecer toda essa alta aí não só do dólar, né, que a gente está observando, não só também o preço dos alimentos. E como as meninas aqui disseram, são especialistas, né, em especial a nossa querida, o que acontece? Eu acho que um pouco dessa, né, desordenança vem da expectativa criada pelo pacote trazido no corte de gastos, né? Então, eu não sou uma especialista em economia como as meninas, mas me parece que ocorre aí em meio a essas expectativas que a gente tem, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tudo bem que vai acontecer só para 2026, mas o pacote fiscal com a reforma do imposto de renda, eu acho que deu uma desequilibrada, né? Não sei se é esse o termo que eu poderia dizer, mas é bom a gente falar que quando a gente tem alta do dólar, preço dos alimentos subindo e ao aumento, né, dessa taxa trazida aí pelo Copom, a gente tem vários outros riscos. A gente tem risco de inadimplência, né? A gente tem risco nos lucros. E eu acho que também é importante a gente dizer que quando a gente tem taxa baixa de juros, ela é feita para conter o aquecido aí, né, dessa demanda. E outra coisa que eu também acho importante a gente lembrar, causa reflexo, né? Em preços, juros altos encarecem o crédito, né? E aí estimula a poupança. Agora, ao reduzir, né, eu sei que é difícil, eu sei que talvez seja, né, uma das ideias essa questão de redução, mas não é no momento possível, mas ao reduzir o crédito ficaria aí mais barato, a gente teria um incentivo para a produção do consumo, reduziria aí o controle da inflação e estimularia até a economia, né? Agora, eu não sei se ao fazer este aumento, por si só aumentando a taxa de juros, eu não entendo de economia, mas eu não vi em nenhum país do mundo onde a alta da inflação e a alta dos juros tenha dado certo. Eu acho que, não sei, eu acho que isso tende a trazer maior desequilíbrio, porque o alimento sobe, vai tudo refletir no nosso consumo. Eu acho que quem acaba mais prejudicado é a população, claro, porque como as meninas aqui disseram, tem gente já reclamando da alta do preço. Eu não sou de muito fazer compra, né? Eu sou uma pessoa que voa assim ao mercado, não tem essa coisa de comprar, eu detesto o mercado, mas meu marido que gosta de fazer, ele fala, nossa, o preço do café, então os alimentos já há um reflexo nisso, então não sei como vai ser daqui para frente. Se aumentar mais do que isso, eu não sei se fazendo essa medida é a medida ideal para a nossa economia, né? Muitas perguntas para a Carla responder. Uma lista que eu já estava... já estava anotando. Já estava aqui, já anotando. Eu não sei se eu falei certo também, mas eu acho que é a percepção que eu tenho, né? A inflação, ela tem basicamente 4 causas. E até é bem legal quem estiver nos ouvindo agora, quiser entrar no site do Banco Central e procurar lá causas da inflação, vocês vão ver lá os 4 pontos. A gente pode ter inflação por demanda, que tem muita gente querendo comprar com dinheiro na mão e você não consegue ofertar bens e serviços. Temos inflação de custos, no caso o dólar é especificamente uma inflação de custos. Temos a inércia inflacionária, que é o carregamento que vem do passado com os indexadores, e temos também a expectativa. E a elevação da taxa de juros não tem a mesma eficiência para todas as causas. Ela tem uma eficiência maior para
uma causa específica que é de demanda, porque você contrai o crédito, provoca um processo recessivo, basicamente dificulta a sua vida de comprar parcelado. Mas ela não tem o mesmo efeito. Por exemplo, nós tivemos queimadas, tivemos enchentes, problemas ambientais. Aí o preço dos hortifrutos subiu. O que você faz? Sobe a Selic? Subir Selic não faz chover. Então, você não resolve com isso. Então, por isso, e é importantíssimo, adorei essas suas questões. Por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que subindo a Selic contém a inflação. Não necessariamente. Isso é super importante. Você sobe contra a economia inteira e muitas vezes a inflação, se ela for de custos, ela continua se elevando. Então, é importante organizar essas questões e isso a gente observa, por exemplo, no café ou agora na carne. Uma questão típica da carne agora é ótima para explicar isso. A carne sobe de preço. Mas ela também sobe de preço porque o dólar subiu. Então, se você é produtor, você vai ganhar mais exportando. Então, uma parte maior for exportada. A gente está no segundo semestre. O segundo semestre, naturalmente, esses preços sobem um pouco mais. Tem festas, as pessoas recebem mais, 13º e, como eu já tinha dito, a gente está com emprego e renda melhor. Então, as pessoas estão pagando mais pelos itens. E os preços acabam subindo. Aí, o que você faz? Sobe a taxa Selic para conter o aumento de preço da carne? Não, vai ter que ser de um índice específico, que é o IPCA, que é imenso, entra até passagem aérea. Então, é complexo isso. Agora, Carla, na nossa inflação, na composição da nossa inflação, ouvindo a sua explicação, o que está relacionado ao clima, que nós tivemos seca, chuvas intensas, e o que está relacionado a essa pressão de demanda com o aquecimento da atividade econômica? A causa inflacionária é muito difícil de separar, mas quando você abre, por exemplo, o IPCA, você vai ver energia elétrica. Não subiu a bandeira vermelha? A bandeira vermelha subiu. Isso deu um impacto enorme no IPCA. Depois ela cai para amarela. Outra questão, um outro exemplo interessantíssimo que você me lembrou agora. Em julho, o IPCA foi maior do que o esperado. Aí você vai lá, pega uma lupa, vai para o IPCA, passagem aérea subiu 19% em julho. Julho, férias, que a gente já sabe. Então, repare que você tem uma composição do IPCA enorme, são 400 itens. O arco de renda vai de 1 a 40 salários mínimos, por isso que eu estou falando de passagem aérea. Então, são muitos itens. Então, você vai trabalhar com um índice específico. Então, uma parte, sim, eu tenho um pouco mais de aumento de demanda por causa do emprego, da renda, que está começando a melhorar, né? Mas daqui a pouco a gente já retira essas pessoas, né? Porque agora você sobe a taxa de juros e tira essas pessoas que conseguiram entrar na economia. E outra parte, sim, é de custos, porque o câmbio, ele provoca inflação de custos. Tudo que é importado sobe. Agora, Ellen, o Banco Central analisa todos os fatores possíveis, e aí a gente pode concordar ou não, para se estabelecer um aumento desse na taxa básica de juros. A gente já falou de alguns desses fatores aqui no cenário externo, sobretudo a política econômica lá nos Estados Unidos, é o que mais preocupa o Banco Central nesse momento. E no cenário interno, a gente tem a política fiscal. A Priscila lembrou, né, a insatisfação do mercado em relação ao pacote de corte de gastos, visto como ineficiente pelo mercado. E, para além de ser visto como ineficiente, corre um grave risco de ser desidratado no Congresso Nacional, porque há muitas resistências para esse pacote avançar. O que está acontecendo essa semana é uma coisa um pouco assustadora, né? Assim, a gente sabe, todo mundo sempre soube que os parlamentares são movidos à emenda parlamentar. A emenda parlamentar, ela é uma troca ali, né? Que enfim, é uma troca republicana. Essa troca é uma ótima palavra que você utilizou. É isso, né? É o jeito que você faz. E isso, em tese, é muito republicano. Isso não é só no Brasil. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Você tem emenda parlamentar, você tem essa troca, você tem essa conversa política. Não se tem do tamanho e da proporção e da falta de clareza que se tem no Brasil, né? Da falta de transparência que se tem no Brasil. Aí sim, e esse é o nosso problema. O que está acontecendo nesse exato momento? Os parlamentares congressistas estão insatisfeitos porque o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o Flávio Dino, resolveu colocar um tipo de freio
ali nas emendas parlamentares e, em represália, eles estão dizendo que vão travar esse pacote do governo, que foi visto como insuficiente, recebido como insuficiente pelo mercado, que foi visto como um anúncio muito ruim, colocar as duas coisas juntas, né? Isenção do imposto de renda mais o corte de gastos. Então, já teve todo um cenário negativo que o Congresso, neste exato momento, está fazendo o quê? Tentando travar para ver se na negociata tira mais um pouco de emendas parlamentares, não em valores, mas da questão da transparência, que é o que está sendo cobrado. O que está sendo cobrado é o seguinte: ninguém está tirando uma emenda parlamentar, está só se dizendo, a gente quer saber para onde que vai esse negócio, quem vai, quem está mandando, para onde que está mandando. E é isso que eles não querem. Então, nessa negociação, o que está acontecendo é uma tentativa de travar esse pacote de redução de gastos, que foi apresentado pelo ministro Haddad, e está difícil a negociação. Sim, houve até um esforço muito grande do governo federal, equipe econômica, Lula, antes de ser internado para ser submetido à cirurgia, procedimento feito hoje também, de que para se avançar na liberação dessas emendas parlamentares era necessário criar mecanismos. E aí se estipulou a publicação de uma portaria para a liberação desses mais de 6 bilhões. Me parece que o advogado-geral da União, Jorge Messias, esteve em contato, informações de bastidores, tá? Esteve em contato com ministros do STF para ver se dessa forma se respeita a exigência, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e chegou-se a essa conclusão de que a portaria seria a melhor solução. Mas ainda assim, tem esses 6 bilhões para serem liberados, mas mais de 13 bilhões ainda a serem empenhados. A gente está no final de 2024. Parece, às vezes, e eu até brinquei com a palavra que você usou, Ellen, troca. Parece que é uma troca, você tem toda a razão, mas me parece uma troca com a faca no pescoço. Não é amigável. Não é interessante, não é amigável, né? Eu não conheço, assim, profundamente parlamentos, relações de legislativo e executivo em outros países. Depois a Carla pode falar mais sobre isso também. Mas é uma cooptação completa, não? O que a gente vê, e isso não é novo, assim, esse enfraquecimento do executivo e esse crescimento do legislativo, a gente está vendo pelo menos desde o governo Dilma, né? E de lá para cá ninguém se saiu bem nessa negociação, nenhum executivo se saiu bem nessa negociação. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, assim, a gente estava muito acostumado com uma política em que você tinha meio termo, né? Em que você, um lado cedia um pouco, outro lado cedia um pouco. O que parece que a gente está vendo nesse momento, e pelo menos quando a gente conversa com quem está em Brasília, é uma certa intransigência do Congresso em ceder. E aí é interessante, porque a gente está vendo um movimento, por exemplo, dessa semana, que é improvável, a Carla, da própria Faria Lima, por exemplo, estando ao lado do governo, no sentido de dizer, olha, espera aí um pouquinho, Congresso, quer dizer, nem isso vocês vão dar um jeito de aprovar, vai ficar inviável o país. Né? Eu vou pegar esse gancho da vai ficar inviável o país. Eu vou pegar esse gancho seu, tá excelente. E você mencionou o governo Dilma, isso também é super importante. No governo Dilma, emenda parlamentar sempre teve, isso daí tá na Constituição, tá regulamentado, tá tudo certo. Só que o que você observa, por isso que esse seu ponto foi ótimo, Ellen, desde que você puxou do governo Dilma. Você foi liberando as emendas num volume um pouco maior, por quê? Porque para que não caia o governo, literalmente. Deu errado, excelente, lembrado, deu errado. Deu errado. O governo Temer acentuou esse processo, porque lembra, teve um grampo aqui, outro ali, aí mesma coisa. Fez a mesma coisa. O governo Bolsonaro foi o fim dessa picada, porque em dezembro de 2019 você encaminha o executivo e o legislativo aprova a tal do orçamento secreto. Aí assim, você acaba... Onde é que é o ponto central? Você transfere o orçamento do executivo para o legislativo. Você vai transferindo esse orçamento. Aí o que aconteceu depois disso? Agora vieram as emendas PIX. Você tentou regulamentar, mas aí criou a emenda PIX. E o que nós estamos vendo agora exatamente é isso. Eu nunca vi nada parecido, exatamente como a Ellen acabou de falar. Sociedade civil tinha que estar na rua, fazendo protesto, porque o que o Congresso quer? Menos transparência. É isso que eles querem. Então, assim, nós estamos numa situação em... Não, eu não vou aprovar, não aprovo esse pacote, não aprovo a reforma tributária, não aprovo isso. Por quê? Porque eu quero... Não é mais emenda, exatamente como ele falou. É o mesmo volume, mas sem a destinação.
O que é isso? Libertinagem? Sem dizer de quem para quem. Socorro, né? A destinação. E aí nós temos essa semana parlamentar jogando mala de dinheiro pela janela. O que é isso, né? Que mundo que a gente chegou nessa situação? Então, e era exatamente isso. Tem cidade que... Lembram da questão das obturações, dos dentes, do raio-x? Quer dizer, tem mais dente do que boca de habitante. Então, assim, socorro, né? Socorro. Só fazer um adendo a isso, só para a gente entender esse mecanismo, né? Que quando o executivo começa a ficar fraco, ele começa a ceder o seu espaço para o legislativo. E aí, esse sequestro do orçamento, ele não é só um sequestro, isso é importante para a população entender, ele não é só um sequestro econômico, ele é um sequestro de rumos políticos para o país. O que aconteceu com o último tempo, que aí tem o outro lado, houve também, por exemplo, uma maior profissionalização da assessoria parlamentar. Então, hoje, quem decide política pública não é mais o governo eleito, né? Quem diz se eu vou fazer um novo Bolsa Família é o Congresso. É mesmo? É o Congresso. A política pública está na mão do Congresso. Ela não tem um norte do Executivo. Então, foi isso que aconteceu. Então, esse sequestro do orçamento, ele, para além de econômico, é um sequestro político. É o nosso Congresso que diz onde vai enfiar o dinheiro e, se quiser, conta. Sim. E aí há uma preocupação, porque muitas vezes os critérios para a destinação desses recursos são exclusivamente políticos. Não necessariamente quem realmente precisa desse recurso. O que preocupa mais em ano eleitoral foi agora, né? Esse ano que nós vivenciamos.